Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cria Jogos. Nós estamos criando o Pong, né? Nós estamos recriando, na verdade, porque o Pong já foi criado. E no episódio passado nós aprendemos a importar um sprite, de uma maneira super simples, né? Mexemos em algumas propriedades também desses sprites. E vocês notaram uma diferença que se eu clicar no sprite aqui embaixo, na Inspector na direita eu tenho as propriedades da imagem, tipo de textura, modo de sprite, generate mipmaps, esse tipo de coisa. E se eu clicar aqui no Player 1, que é um sprite, eu tenho outras propriedades. Isso é porque a partir do momento que eu joguei aqui na hierarquia, o meu Player 1, meu sprite, se tornou um Game Object, né? Não que ele não era antes, mas aí dentro do jogo, na hora que você está manipulando os objetos, ele tem outras propriedades, né? Vamos dizer assim, quando você mexe com alguma coisa aqui, um objeto, uma textura, um objeto em 3D mesmo, aqui na janela Project você está mexendo com as informações cruas dele, né? E quando você mexe ele dentro da cena, dentro da hierarquia, você está mexendo com as propriedades dele como um Game Object. Por isso que elas são diferentes. Então sempre que você quiser mexer com as propriedades gerais de um sprite, de uma textura, de um objeto 3D, procura ele aqui no seu projeto, tá? Na pasta onde ele estiver, clique nele e aí você vai ver as propriedades deste objeto. Não como um Game Object em si. Muito bem, está na hora da gente criar o nosso primeiro script, que vai movimentar o Player 2 nesse caso, né? Eu quero começar com o da esquerda, a gente vai movimentar, na verdade, um dos dois, não importa. Primeiro eu só vou me preocupar com a movimentação. Então vamos lá. De novo, por questões de organização, eu vou criar uma pasta, mas eu estou na pasta Sprites, então eu vou voltar para a pasta Assets, botão direito do mouse, Create, Folder. E vou criar uma pasta que se chama Scripts. Aqui que vão ficar os meus scripts de programação. Vou entrar nessa pasta. Botão direito do mouse, Create, C# Script. Eu trabalho com C#. Aperte e não aperte mais nada, porque agora você vai dar um nome para esse script. E é muito importante que você dê um nome antes de tudo. Tudo. Já vou explicar por quê. Vou colocar um nome primeiro. Player. Vou colocar Players, porque no fim das contas ele vai mexer dois players lá pro final. Agora eu posso apertar Enter. E posso clicar no botão direito do mouse e Open para abrir no meu editor. No caso aqui, tá no padrãozão, vai ser o MonoDevelop. Se você instalou o Unity com o MonoDevelop, lógico. Se você foi a primeira vez que você está mexendo no Unity, instalou, deu Next, você instalou com certeza o MonoDevelop. Então eu vou clicar Open e ele vai abrir para mim a interface de programação. A gente se vê lá. Muito bem, esta é a janela do MonoDevelop. Esse é o primeiro script que você está criando e é com isso que você vai se deparar a primeira vez que você abrir no script. Eu vou aumentar aqui a tela para vocês poderem ler. Então, falando um pouquinho só da estrutura básica de um script, nós temos aqui Using Unity Engine e Using System.Collections. Entenda esses dois como livrarias. Dentro dessas livrarias você tem vários livros que vocês podem usar como base. Então são livrarias que vão te fornecer acesso a certas classes para você poder trabalhar. Conforme você aumentar essa livraria, você terá acesso a outras classes. E nós vamos fazer isso mais pra frente, quando nós precisarmos. Por enquanto nós não precisamos de mais nenhuma outra livraria, só essas duas está bom. E aqui eu tenho a criação de uma classe pública chamada Players. Olha por que eu falei pra você, pra não apertar nada lá e renomear o script, antes de tudo. Esse nome aqui, não é familiar? Ele é o mesmo nome do script. E esse nome da classe tem que ser exatamente igual ao nome do seu script. Então se você apertar antes o Enter lá, na hora que estava criando o script, ele vai se chamar New Script, acho que é isso, né? New MonoBehavior Script. Aí você vai ter que renomear tudo aqui, vai ter que deixa o nome do seu script e este nome aqui da classe pública
exatamente iguais, senão vai dar erro no seu jogo na hora que você tentar colocar o script em algum objeto. E nós temos aqui, ó, 2 pontos MonoBehavior. Isso significa que essa classe herda da classe MonoBehavior. Então, além das coisas que eu vou criar aqui no player, eu ainda tenho acesso às coisas que estão disponíveis para mim da classe MonoBehavior. Então você tem aí uma hierarquia, uma herança. Como essa não é uma aula de programação, eu não vou me aprofundar nisso. Mas tenha isso em mente também, tá? Isso é uma herança. Vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a trabalhar com a movimentação do nosso player. Vamos lá então, como é que eu vou fazer a movimentação desse personagem? Eu vou mexer naquele Transform Position, aquele componente Transform que eu falei pra você, põe 000. Ok, então, vou chamar ele por Transform. Opa, Transform. Você viu que tem Transform com T maiúsculo e T minúsculo, né? Eu quero agora um com T minúsculo. Ponto, Position. Vai ser mais igual. Esse mais igual aqui quer dizer que eu falo para ele, ó, eu vou fazer um acréscimo ao meu position, a minha posição do componente transform. É isso que significa o mais igual aqui. Como o update é chamado várias vezes, né? Toda vez que um quadro é desenhado na sua tela, então esse acréscimo sempre é feito na frequência 30 fps ou 60 fps. O Transform Position, você viu que ele trabalha com 3 valores. O Position, né? Que tem o X, o Y e o Z. Então a gente vai dar para ele o seguinte valor. A gente vai criar um new vector 3. Então tá falando para ele assim, ó. Você cria aí um vector 3 novo que vai ter esses valores que vão ser usados para passar para o Transform Position. Beleza. Basicamente, vector 3 é uma posição qualquer no mundo, tá? É uma explicação bem simplista, mas fica com ela na cabeça agora. E essa posição é referente, usa como referência os eixos x, y e z. Então, new vector 3, abro parênteses, e agora eu tenho que passar para ele. O que é esse x, y e z? No x, que é horizontal, eu não quero mexer em nada, então eu vou passar 0. Um acréscimo de 0. No y, eu vou colocar o seguinte, ó, input.getAxis, abro parênteses, aspas, vertical, fecho parênteses, aspas, fecho parênteses, e é isso. O que é isso aqui, ó? O input é o que fala para o Unity, vai ter um input aí, ou o cara vai apertar um botão do mouse, ou vai apertar um botão do joystick, ou vai mexer o mouse, ou se ele estiver usando o tablet, ele vai pôr o dedo. Fique esperto aí que ele vai fazer alguma coisa. Tranquilo. GetAxis. Eu quero pegar um eixo. Então o eixo, no meu caso é Y. O eixo Y é vertical, para cima e para baixo. E aí, ó. Vertical. Mas não é porque eu estou pegando o vertical que está escrito vertical aqui. É porque por padrão no Unity vem uma pré-configuração que se chama vertical, tá? Que está ligada a determinadas teclas do teclado, que são W e S, que para quem joga jogos FPS sabe muito bem, né? W vai para frente e S vai para trás. E setinha para cima e para baixo. Tá? Por isso que eu estou chamando vertical aqui. Opa! Ok? No Y tá feito e agora no Z. O Z é para frente e para trás no mundo, né? Profundidade. Estou trabalhando com um jogo de 2 dimensões, não preciso mexer absolutamente nada na profundidade. Então eu falo para ele, ó, não acrescenta nada não no Z. Ok. 0, fecho parênteses. Ok? Aí, ponto e vírgula, para falar para ele, ó, essa linha acabou. Agora presta bastante atenção. Você viu que eu falei, o transform eu estou usando com T minúsculo. Tá? Por quê? E olha só, no vector 3 tem um V maiúsculo, input tem I maiúsculo, o getAxis tem G e A maiúsculo. Atente-se muito a isso, porque no C# é assim que funciona. Se você colocar uma letra minúscula num lugar que exige uma letra maiúscula, vai dar tudo errado. Tá? O C# é case sensitive, ou seja, você tem que fazer certo letra maiúscula ou minúscula. Tá bom?
Então antes de você escrever o seu código, tentar rodar o jogo e falar, ai meu Deus do céu, tá dando tudo errado. Veja se tá tudo certinho, letra maiúscula e minúscula, tá? Vou salvar. File, save, beleza. Vamos lá para o Unity para ver o que vai virar isso. Beleza, então eu vou lá, vou apertar play. E aperto a setinha, não acontece nada. Aperto WS, não acontece absolutamente nada. Por que isso? Porque eu tenho que ligar o meu script ao jogador, né? Faça-me o favor. Então, uma maneira de fazer isso é... Vou clicar aqui no Player 1, que está na direita. Aí, vou clicar e arrastar o meu script aqui para a janela Inspector, ó, que abriu as propriedades do meu Player 1. Solto. Está aqui o meu script, ó. Players, script, tal. Adicionei. Maravilha. Vamos testar de novo. No play. Vai para cima e vai para baixo. Olha que maravilha. Apertando as setinhas. E agora apertando o W e o S. Perfeito. Agora uma coisa importante que você precisa escutar. Pode ser, dependendo da potência do seu computador, pode ser que a hora que você fizer esse teste, o seu jogador, a sua estaca, que não é bem uma estaca, o pauzinho branco, pode ser que ele saia voando a hora que você aperte o botão. Ele vai tão rápido que desaparece da tela. Ou pode ser que ele simplesmente ande super devagar. Tá? Por que isso? Porque esse código, vamos voltar para o código? Esse código é dependente da taxa de quadros por segundo que o jogo roda no seu computador. Então, se o seu jogo roda 30 quadros por segundo, eu vou estar adicionando aqui um valor do eixo vertical, no caso, que vai de que vai de menos 1 a 1. Eu vou estar adicionando uma vez a cada quadro, ou seja, 30 vezes por segundo. Ou seja, 30 unidades por segundo. Se o seu jogo roda 60 quadros por segundo, você vai estar adicionando vai estar adicionando 60 unidades por segundo. Então é por isso, é o dobro. Por isso que o seu personagem pode sair voando ou andar devagarinho. Se o seu jogo estiver rodando a 10 quadros por segundo, você vai estar adicionando 10 só, né, unidades por segundo. Então como é que eu resolvo isso, Luca? Como é que eu faço para não deixar ele dependente da minha taxa de quadros por segundo? A gente pode deixar ele dependente do tempo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar esse input getAxis aqui, ó, o eixo Y, e vou fazer o seguinte, eu vou adicionar aqui um espaço, um asterisco, que é a multiplicação, e vou fazer essa multiplicação desse eixo por time.deltaTime. O time.deltaTime é o tempo, que eu me lembre bem, é o tempo que levou para a renderização desde o último quadro. Desde que o último quadro foi renderizado. Então, é complicado, eu sei. Eu falei um negócio aqui que nem eu mesmo entendi. Mas é complicado, não cabe aqui explicar com detalhes esse tipo de coisa. Lembre agora, por agora, que pondo vezes time.deltaTime, agora o seu comando está dependente de tempo e não mais de quadros por segundo. Então não interessa mais se o seu jogo está rodando a 10 quadros por segundo ou 60. Ele sempre vai adicionar uma quantidade exata de unidades por segundo. Ok? Vamos voltar para o Unity e ver o resultado disso. No meu caso, eu tenho um computador potente, é um i7 4790, então ele roda super rápido. Mas, se eu apertar play aqui, você vai ver agora, ó, olha que lerdeza que ele tá. E agora presta atenção aqui no Y, ó, aqui no Y, aqui no Transform, no Inspector, veja aqui esse campo Y, tá 3.5. Mas calcula aí na cabeça a velocidade que ele vai se mexer, ó. 2, 1, 0, menos 1. Ele tá andando uma unidade por segundo. Você quer ver a quantos quadros por segundo o meu jogo tá rodando aqui? Vamos ver, ó. É só apertar aqui, ó, em Stats.
Aqui, como eu tô com o Vertical Sync ligado, ele está rodando a 60 FPS, 63 mais ou menos. Teoricamente ele, né, antes de colocar o time.delta_time, ele estava mandando 60 unidades por segundo para esse jogador. Agora ele manda 1 unidade por segundo, porque eu falei para ele, ó, deixa dependendo do tempo aí, não do quadros por segundo. Pô, não dá, né? Então tá, gente. A movimentação do personagem tá pronta. No próximo a gente vai incrementando, tá? Depois vai mexer com a bolinha e tal. Eu já gastei muito tempo com esse vídeo. Por isso que eu tô encerrando aqui agora. Mas tá tudo tranquilo. A gente continua no próximo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê lá. Aquele abraço.